Amigos e amigas da TV Comunitária, 27 anos no ar. Não é mole não, 27 anos no ar, enfrentando ventos e tempestades, com dificuldade de recursos, enfrentando toda uma situação de monopólio, oligopólio dos meios de comunicação. Mas aqui estamos nós, TV Comunitária de Brasília, 27 anos no ar, e nesse programa Brasília Notícias, nós trazemos aqui hoje, para nossa honra e satisfação, a presença da professora emérita da Universidade de Brasília, doutora Maria Lúcia Pinto Leal. Maria Lúcia Baiana para os nossos amigos, como ela é popularmente conhecida, e ela está aqui hoje representando o Observatório dos Povos Originários e suas infâncias. O tema é dolorosamente importante. Dolorosamente importante. A situação das infâncias indígenas no Brasil. É importante colocar no plural, porque são situações tão diversificadas, mas tem uma linha básica que percorre toda essa tragédia, chamemos assim. O Estado brasileiro ainda não tem equipamentos necessários, ainda não está preparado o suficiente, ainda precisa desenvolver, inclusive com auxílio de pesquisas como essa que nós vamos tratar aqui hoje, e é por isso que eu dou boas-vindas a Maria Lúcia, além do enorme prazer de reencontrá-la 30 anos depois. Você cria de novo aqui. É o seu parceiro, né? Você Mas é na mesma trilha, né? Você é histórico, você é orgânico, né? Nas lutas sociais. É isso aí. E interessante o jornalista da sua forma de pensar a sociedade, você pautar as infâncias indígenas, que pautou conosco em 1993, né? É verdade, 93. Lá, quando de Mestre denunciou que as meninas indígenas estavam sendo escravizadas, né? Na Serra Pelada, né? Exatamente. Então, veja bem, mais de 3 décadas, né? 31 anos já. Beto, Meu a Deus. gente pauta as infâncias indígenas em 22 de maio de 2022, frente às denúncias da Associação Utucara dos Yanomamis, lá de Roraima. Vocês partiram dessas denúncias para Partimos chegar dessa a denúncia essa e depois de tantas outras, mostrando o impacto da ação violenta do capital no formato. Eu falo que o capital, quando toca, vira ouro, né? Então, Pode ser. os garimpos, Pode ser o garimpeiro, o garimpo, pode ser os madeireiros, o gado, grileiros. os grileiros, né? A agricultura, a monocultura para exportação, Sim, né? Que desmata. E toda essa ofensiva desse capital perverso, esse lado perverso dele, que não emprega, que explora, que trafica, que faz a servidão, que trafica, ou seja, a pior forma de dissolução da relação humana se coloca nesses projetos de sociedade. Então, por exemplo, quando uma mineração, ela consegue envenenar os rios, ela empobrece, ela mata os povos originários, que dependem daquele rio, também os animais e tudo. E também, quando empobrece, vulnerabiliza, quem mais é impactado nessa relação são as infâncias indígenas. Né? Qual é o quadro que vocês encontraram? Porque a linha comum de tudo isso que você falava, do pecado capital inevitável, não? Socialmente o capital é sempre pecador. Ele termina tendo um alvo ali, vamos dizer, predileto dramaticamente, que é as infâncias. Que quadro que vocês acharam? É um quadro de profunda vulnerabilidade. Então, quando nós fizemos uma pesquisa quantitativa, mas, sobretudo, essa pesquisa tem algo diferente que mostrou essa tragédia das infâncias. Foi a gente ter, o Opinfância ter colocado como protagonistas pesquisadores indígenas, professores, alunos indígenas, ativistas indígenas, nas regiões que desenvolvemos o estudo, como Amazonas. Eles também participaram dessa Sim, por exemplo, o Gerson Banil coordenou o Amazonas, a Isabel indígena, professora indígena, coordenou o Mato Grosso, não é? Rio Grande do Norte, a Cacica Francisca, a Miriane e etc., coordenaram Rio Grande do Norte, Minas Gerais, né? O Eni Carajá,
né, que agora, inclusive, a sogra dele, indígena, há 15 dias, sofreu de um feminicídio, foi brutalmente assassinada. Meu Deus. Ele nem pôde vir aqui. O Eni Carajá me ajudou desde o início da infância, mobilizando indígenas, professores, a esposa dele, Adriana, que é a mãe da Adriana, a esposa dele, que é também uma cientista, né? Estão sofrendo com isso. O feminicídio está em todos os cantos, né? Quer dizer, no caso de Minas Gerais, o drama aí e Minas Gerais pela mineração. A mineração, né? Os macaxali, e aí você tem quem coordenou isso, Eni Carajá, mais outros pesquisadores indígenas, Beatriz, e também a Elizabeth Leitão, que faleceu há 30 dias atrás. A Elizabeth Leitão, irmã da Miriam Leitão. Ela que coordenou, e ela criou junto conosco o Open Infância. Um câncer violento. Como é que surgiu o Observatório dos Povos Originários? Exatamente, nós começamos a observar essas denúncias, dessas ofensivas contra os povos originários, e falamos assim, olha, se vocês matam as infâncias, acaba o futuro de um povo pluriétnico, né? E isso não é entendido na sociedade brasileira porque o princípio da colonização foi estabelecer uma relação de abjeção em relação. Então, nós precisamos entender isso a partir de uma perspectiva decolonial. Então, é preciso a gente buscar esse olhar, essa ancestralidade, essa luta, essa resistência, essa resiliência no movimento indígena. Aí nós começamos a chamar o movimento indígena para o Open Infância e chamar professores indígenas. E então nós chegamos a quase 150 participantes do Observatório dos Povos Originários, como movimento. Nessa pesquisa? Ou no Observatório. E na pesquisa, nós tivemos 65% de pesquisadores indígeas. Por exemplo, a Amazônia foi 100%. Deputada Érica Cocai. E aí a Érica entrou, como Leonardo Boff, na época, a Érica Cocai, o professor José Geraldo, e tantos outros ativistas, ex-reitor da UNB, e tantos outros pesquisadores, como eu, como os colegas, Vanessa Castro, Elizabeth, a Natália e tantos professores da Universidade de Brasília e também de outros estados, e professoras e mulheres. Tanto é que nós fizemos, Beto, eu falei assim, Érica Cocai, nós precisamos fazer uma audiência pública antes de começarmos o estudo. Vamos colocar aí 8 mulheres do Open Infância para dizer a situação das infâncias indígenas de cada região dela, sul, sudeste, norte, nordeste, e aí o Eni Carajá articulou, essa audiência pública foi maravilhosa. Elas vieram aqui para cá, e na audiência pública a Érica chamou o MPI, o Ministério dos Povos Originários, o Ministério de Direitos Humanos, o CONANDA, a Universidade não estava presente, né? Universidade de Brasília. E lá na Câmara Federal. E ali a gente, quem falou primeiro foram as mulheres indígenas, e elas já começaram a dizer o apagamento dos povos originários de suas infâncias, a tragédia da perseguição contra o bem-viver delas e de suas infâncias. Detalha para a gente o que é esse apagamento e como é a destruição. O apagamento, o que acontece? As vulnerabilidades que sofrem as populações originárias de suas infâncias, especialmente as mulheres e as crianças, elas são impactadas por uma falta de um atendimento de saúde. Nem todas as terras demarcadas e aquelas têm o DICEI, que é onde a saúde poderia estar sendo territorializada para atender. Ou seja, ausência do Estado. Mesmo a ausência do Estado. Mesmo quando ela está lá, primeiro em governos anteriores, a fiscalização desse orçamento era muito frágil. Então, às vezes, esse orçamento não ia para o destino que era próprio. Desvio de verbas. Desvio de verbas. E isso foi denunciado, não sou eu não, foi denunciado. Quando o Estado envia, há desvio. Aí há um desvio, porque não há fiscalização. Bom, então essa é uma série de situações que leva ao apagamento do bem-viver dos povos originários de suas infâncias e impactou diretamente. Então, educação. Ora, educação, quando você pensa os povos originários, pensa que é só uma língua, são várias línguas. Centenas de línguas. Centenas de fora aqueles que não têm contato, que ainda não se sabe, né? Ou seja, nós ainda não sabemos. Então, a ofensiva contra a existência dos povos originários está no apagamento da sua cultura,
da sua ancestralidade, dos seus saberes, da falta da escuta da diversidade. Então, o mundo tem que caminhar para uma realidade pluriétnica, porque nós temos quilombolas, nós temos indígenas, nós temos pesqueiros, nós temos romanis, nós temos rezadores, nós temos uma população toda excluída da sociedade e que sofre uma perseguição porque está em terras férteis, está em rios limpos, está em locais que têm riquezas, pedras preciosas, Agora, etc. comenta para mim uma insuficiência básica que tem nessa parte da educação. A escola insuficiente. Não há escolas... Não há escola suficiente para, nem nas aldeias, quando tem, é insuficiente e às vezes precisa muito de recursos e acolhimento orçamentário e uma reorganização cultural, étnica. Quem são os professores? Alguns são indígenas, outros não. Então, isso impactua, né? Digamos, adequados? Não estão adequados porque essa perspectiva intercultural, ela não está claramente colocada nem nas legislações e nem nas políticas públicas, nos planos. A gente fez uma análise dos planos nacionais sobre as infâncias, pouquíssimas discussões sobre a questão étnico-racial. Entendeu? Nos planos. Já os planos, embora eles pensam toda a realidade do trabalho infantil, convivência familiar e comunitária, violência sexual, etc., para todo o Brasil, mas você não tem orçamento, você não consegue ter uma formação contínua dos operadores do direito, dentro do sistema de garantias de direito em cada território, para entender essa diversidade e como desenvolver uma atenção intercultural, interseccional, com recorde de gênero, de raça, etnia. Nós estamos falando aqui de 2 ministérios, né, Educação e Saúde, que são os que mais têm capilaridade no Brasil. Ainda assim, ainda assim não. Quer dizer, né? Quando tem, é mínimo possível, mas no geral é uma falta total de atenção e atendimento dessas populações. O Ministério da Justiça também faz parte do CONANDA? O Ministério da Justiça também faz parte. Quer dizer, toda essa... tem 3 eixos importantes dentro do CONANDA, que é a prevenção e a proteção, que é educação, saúde, assistência, esporte, lazer, cultura, etc. Aí você tem... Esporte também, tá? Turismo, né? Esporte, turismo, etc. E você tem a parte de defesa e responsabilização, que são os ministérios públicos, as defensorias, as delegacias especializadas, né? Você tem que pensar em Estatuto da Criança e Maria da Penha, né? E você tem o controle social, que é o CONANDA, são os fóruns, são os conselhos tutelares. Esses 3 eixos foi pensado a 227 da Constituição, quando a gente elaborou mais de 240 artigos no ECA. E no artigo 86, o ECA disse: para a implementação do ECA é preciso que o Estado, a sociedade, ela se articule para implementar a proteção integral dos direitos integrais das crianças e adolescentes de qualquer classe social. Nossa, e quantos anos já tem o ECA, meu Deus do céu? E a perseguição contra ele, né? E a perseguição contra a Constituição, contra o ECA, contra Maria da Penha. A própria Constituição é sabotada. Beto, tem uma coisa interessantíssima. Eu estava conversando com o Banil, e o Banil falou assim: Maria Lúcia, sabe o que acontece lá no Amazonas? Os indígenas, os indígenas, né, não conhecem a legislação. Como é que eles vão entender que eles têm direito a alguma coisa quando chega lá o Conselho Tutelar, quando chega na saúde, quando chega na educação? Eles não entendem que aquilo é um direito conquistado pela sociedade e que esse direito tem que ser vigiado, tem que ser monitorado com as forças sociais na base dos territórios. Isso é preciso. Uma das questões importantes é preciso que a gente leve esse debate com o movimento indígena da legislação do ECA e da Maria da Penha para eles entenderem e trazer, porque muitos deles, essa questão das infâncias, mesmo dentro do movimento indígena, não era uma questão prevalecente, porque é a luta pela demarcação e pela fiscalização. Ora, a pesquisa se deu
principalmente em zonas demarcadas, né? Zonas demarcadas. Mesmo assim, esse é o quadro. Esse é o quadro. Em zonas demarcadas, imagine nas que não são demarcadas. Exatamente, como por exemplo, Natal não é demarcado, terra de ninguém, por exemplo, altamente subnotificado, porque não aparece criança Mas indígena. agora, a partir de um determinado momento, o IBGE do nosso prezado Márcio Postman, dirigido, né? Não, claro que ele vai bastante. estruturar alguma coisa, porque a visão do Márcio, pelo menos, da equipe dele Agora, você tem o IBGE e, claro, e tem a questão do autodeclarado, que também está... Porque agora você tem o indígena, né, das aldeias e o indígena no contexto urbano. Há uma discussão sobre isso, e essa questão é um pouco ácida, mas a mobilização dos indígenas autodeclarados nos centros urbanos, no contexto urbano, está muito forte. Agora, me diga uma coisa, você apresentou essa pesquisa, esse resultado, uma pesquisa que durou alguns anos, ao CONANDA. Qual foi a reação, qual foi a leitura que eles fizeram, qual foi a sua percepção de como o CONANDA reagiu ao resultado dessa pesquisa? Hoje nós apresentamos esse estudo à Marina, né, que é a presidente do CONANDA, com todos os seus conselheiros, né, que poder público, sociedade, cooperação, e quando a gente, junto com a Érica Cocá e todos os meus grupos de pesquisa, os que puderam vir, e nós apresentamos esse estudo e mostramos claramente, não é, a ausência do Estado, a ausência do direito, a ausência de uma legislação mais presente e uma escuta profunda e de forma territorializada e entendendo não homogeneamente todos os povos originários como uma coisa só. Eles também são distintos e diferentes. Mas as marcas sociais e a categoria dos povos indígenas, a vulnerabilidade, o sofrimento, a violência, os assassinatos contra as lideranças indígenas, seja em terras demarcadas ou não demarcadas, a perseguição está cada vez maior. Não é? Mulheres, lideranças indígenas sendo assassinadas, homens sendo assassinados, mas o que foi interessante no CONANDA é que nós conseguimos trazer um debate de sensibilidade dentro do ciclo da política pública. Precisamos ser sensíveis à questão étnico-racial. Como é que você responde à aparente contradição, né? Porque o governo do presidente Lula reequipou o Estado com o Ministério dos Povos Originários, fortaleceu a FUNAI, está fortalecendo uma série de... A ideia do presidente inclusive, de fortalecimento do poder público, a presença do Estado, mas a estatística da morte, da violência contra os indígenas tem crescido. Como é que isso... A insegurança alimentar, a verminose, a falta de educação de qualidade ou não inclusiva, a saúde... e todas as formas de vulnerabilidade que eles estão sofrendo nessa ofensiva e nessa pressão permanente de expulsá-los de suas terras e de suas condições de bem viver. Então, a gente sabe que o governo do PT teve um papel importante na época da demarcação das terras. Depois passou esse tempo e veio a questão do marco temporal, e justamente vem aí para desmobilizar toda uma luta, né? Mas isso ao contrário, isso trouxe uma resistência muito grande do movimento indígena. Eu quero dizer a você, Beto, que eu nunca vi tão mobilizado que está o movimento indígena nesse país. Você vê que hoje você tem mulheres, adolescentes, homens, numa luta profunda para que consiga resistir ao marco temporal e demarcar e criar realmente uma disputa de poder com a participação de indígenas na educação. Por exemplo, as cotas foram muito importantes. Ou seja, o perigo foi percebido. Foi percebido, mas houve uma resistência, porque numa sociedade de feitio, de uma democracia frágil, a relação entre Estado e sociedade, ela é contraditória, ela é uma arena de lutas sociais. Se o movimento não se organiza para pautar e desmobilizar esse autoritarismo, esse liberalismo cruel, não é possível. Então, por que eu acho que o Ministério de Direitos Humanos está aí e o Ministério dos Povos Originários está aí? Por esta luta. Por esta luta. Que foram criações que foi criação do presidente Lula. E está aí em pé ainda. E eles estão tentando desmoralizar, desconstruir
né, essa perspectiva e não estão conseguindo. Porque ali dentro já tem profissionais indígenas, tem técnicos indígenas em vários ministérios. Então, isso eu tenho dito também, que as cotas foram muito importantes, as cotas. Porque as cotas sociais nas universidades, porque hoje nós temos muitos professores indígenas, negros indígenas, ciganos indígenas, romanis indígenas. Então, isso foi tão importante que hoje você tem gente na saúde indígena, gente na educação, e isso é que nós estamos dizendo. Nós temos que aumentar o número de pesquisadores indígenas, porque nós temos que fazer pesquisação, não pesquisa para favorecer os nossos interesses burgueses, hegemônicos, de uma ciência clássica verticalizada, que embranquece uma sociedade híbrida e absolutamente diversificada. Agora, então, isso que eu estou te dizendo. A minha esperança, o que me deu muita esperança nesse estudo, foi ver este movimento crescendo, essa resiliência. Por outro lado, nós precisamos ser mais rápido, porque a violência não espera. A fome não espera. Não é? Agora, a falta de água potável não espera. Vocês apresentaram, como resultado da pesquisa, uma proposta de um programa emergencial para responder às problemáticas apresentadas pelos territórios. Por onde começar nesse programa emergencial? Emergencial, saúde já, educação já, segurança alimentar já e fiscalização. Porque é preciso ter uma atuação forte de fiscalização do Estado, da promotoria pública, não é? Sobre a vida das pessoas que estão ali dentro. A saúde, a educação, elas são estruturantes. Esse grau de urgência... E a assistência social também é importante. Mas esse grau de urgência, Maria Lúcia, que nós... Tem que ter orçamento, o que eu quero dizer para você, o que eu falei lá no Conanda. Claro. Profissionalizados. E por isso, nós conseguimos construir. Nós conseguimos, nessa pesquisa, construir um quadro de profissionais indígenas, de forças indígenas, que assegurará a descida desse programa em orçamento e adequar a sua realidade e às exigências que eles estão colocando como emergenciais. Ora, quando você descentraliza e você tem uma base já articulada, politicamente articulada, e com seus saberes, e com articulação, com o poder público local mais sensível a essa discussão, é um processo de construção. Nada está pronto, mas isso já é um caminho importantíssimo, essa mobilização, essa articulação na base do território sobre a hegemonia dos povos originários. Agora, um programa emergencial como esse colocado, só para dar um exemplo prático, né? Se você precisa expandir a rede de escolas indígenas, vamos aí, a rede de professores indígenas, os postos de saúde nessas áreas demarcadas ou não demarcadas, você precisa de orçamento. E o orçamento está sequestrado pela ditadura que está sendo exercida lá no parlamento contra o povo brasileiro. Sequestro, inclusive, emendas parlamentares desviadas para reeleger uma maioria de prefeitos conservadores que são contra programas que atendam os povos originários. Esse é um cancro aí, né? É algo que nós vamos ter que enfrentar. E quando nós discutimos lá no Conanda, e que o Conanda aprovou essa proposta, precisamos realmente desenvolver essa proposta. Né? Tanto é que a Casa Civil, o MPI, o Ministério da Saúde, do Transporte, a FUNAI que estava lá, etc., e várias instituições, nós vamos precisar sentar imediatamente, estamos pensando nisso agora em novembro, para que a gente possa, juntando cada um os esforços. E que é uma coisa que eu falei, olha, às vezes o Ministério dos Direitos Humanos, do MPI, desce para os territórios com vários programas e não se articula entre si, não potencializa o programa. Porque você sabe que essa metodologia é muito importante. Você potencializar as ações que estão indo para aquela região, por exemplo, Amazonas. Então, estamos para os Ticunas. Quais são os projetos que estão lá? De que ministério? Vamos juntar isso, porque a gente junta esforços, experiências, orçamento e vai fortalecendo, né, a gênese dessa luta e dessa resiliência e, sobretudo, da inclusão social, porque nós temos que incluir socialmente essas populações. O Ministério de Minas e Energia também faz parte do Conanda?
Programa Luz para Todos, por exemplo. Esse eu não sei te informar, porque eu vejo muito mais a área social e da justiça. Mas é claro que nós precisamos de tudo isso. Quando você pensa, por exemplo, a questão da energia eólica, não é? Ela está no Nordeste inteiro, né? E tem uma série de debates sobre isso, o problema da audição dos povos originários que moram naquelas terras, né? Tem sofrido muito com o barulho e o impacto daquilo ali. Então, eu acho que é falta de um planejamento, entendeu? Não sou contra uma energia limpa, mas é preciso a gente planejar, entender que as vidas estão ali. Se a vida precisa de energia, né? Então a gente tem que saber ter uma inteligência avançada, um saber avançado na escuta das comunidades, para que a gente possa implantar os projetos. Nenhum projeto, nem de saúde, nem de energia, nem de transporte funciona se você coloca de baixo para cima. Por isso que eu falei no Conanda, vamos arregaçar as mangas e vamos para os territórios, trabalhar nos territórios. Vamos fortalecer Como é a rotina a formação dos profissionais, incluindo os indígenas. Por exemplo, o Conanda tem, digamos, uma rotina que, pode agora, daqui para frente, marcar seminários para discutir como aprovar esse programa emergencial. Inclusive, hoje estão aprovando 2 resoluções importantes na área da infância e que nessas resoluções estão constando a questão da escuta protegida, do trabalho infantil, da questão indígena, a questão étnico-racial, né, que vai indígena, negros, pesqueiros, entendeu? Todas essas populações. E a primeira vez que a gente está lançando, o Conanda lançou hoje 2 resoluções claramente positivas e que veio a responder às questões que nossa pesquisa mostrou. Por isso que foi interessante hoje a gente apresentar a pesquisa e as resoluções. Por que no Brasil ainda há tanta, digamos, insuficiência de dados nessa questão, já que o problema vem sendo debatido há muito tempo? Olha, não é só na questão indígena. A questão indígena é mais grave ainda, né? Porque está apagado, né? Estava apagado, né? Do formato dos grandes institutos de pesquisas nacionais. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo incluído isso de forma orgânica e histórica no IBGE, etc., né? Mas já as próprias infâncias na questão da violência sexual, o Disque 100, por exemplo, ele mobiliza, né, a denúncia, mas ele não sabe o que atendimento foi feito com a criança que foi abusada ou explorada. Ou seja, ele recebe a denúncia, mas daí para frente ninguém sabe. Cai numa caixa Aí preta. você fala assim, mas tem o CIP também, que são dados de conselhos tutelares, que agora está incluindo também a questão étnico-racial. Você tem o SINAM da saúde. Acontece que esses bancos, eles não se integram. Então, por que é importante a integração dos dados? Porque ele ajuda a formular uma política mais clara, mais objetiva e fincada nos dados dos territórios, porque é lá onde o problema acontece. Então, quando você chega num território desse, eu estava mesmo em Natal e o pessoal estava discutindo o comitê de cuidados, né, da escuta protegida, que foi criado há pouco, que é muito importante. Esses comitês vão ser criados em vários territórios, pelas resoluções. É que os dados não são integrados. Então, como é que você monitora e previne a proteção das infâncias indígenas, que entra dentro do circuito de atendimento, de atenção você básica, pode muito bem ter e aí uma você coleta... não sabe. Ele entra aqui na saúde, depois você não sabe... Não tem consequências práticas. E pode ser que ele várias né? vezes entrou e você está contabilizando várias vezes. A denúncia pode ser até reiterada, repetida, mas não tem uma consequência. E aí como é que você vai fazer executiva. O controle, o monitoramento dessas infâncias que entraram dentro do sistema, violados sexualmente ou outros tipos de violências? Porque você não tem um dado concreto do atendimento e de todo o caminho que esse atendimento fez para proteger. Ele começou com o Conselho Tutelar, ele foi para o MP, Ministério Público, passou pela saúde, passou pela educação, passou por isso. Então, todo esse circuito ele tem que ser azeitado. E aí você chega no final assim, olha, este mês 10 meninas, 10 meninos estão protegidos. Assim, estou falando grosso modo, tá? Nós não temos esse dado. Deveria ser. Nós não temos esse dado. Nós não temos o dado
do enfrentamento. Mas isso é resultado desse desaparelhamento do Estado. Exatamente. Então, acho que é preciso ter essa sensibilidade. Política pública se faz com participação efetiva da sociedade, dos próprios sujeitos que são vítimas, eles têm que ser escutados, têm que participar desse processo com suas famílias, etc. E entender que a política pública, toda política pública, ela precisa ser articulada de forma intersetorial, se integrar para azeitar a informação e melhorar a sua prática, a sua atenção direta ao atendimento e à prevenção das crianças indígenas. Então, isso é um esforço muito grande que o CONAN tem feito nesse sentido de tentar orientar uma política pública na perspectiva intersetorial, interseccional, né? E trazendo para o plano das políticas públicas aqueles que estavam fora e ainda estão. Por isso que hoje nós ficamos muito felizes pela sensibilidade do CONANDA em aprovar e espero que os ministérios, as universidades e o movimento indígena e outras forças sociais, né, se articulem cada vez mais com mais força, porque quanto mais a gente fica forte, a gente cava a nossa democracia e nossos direitos. Né? Muito bem. É isso. Bom, estivemos aqui conversando com Maria Lúcia Pinto Leal, Maria Lúcia Baiana, que é professora emérita da Universidade de Brasília, hoje aqui representando o Observatório dos Povos Indígenas e Suas Infâncias, em parceria com o CEAM, da Universidade de Brasília. Professor Mário Brasil e nossa coordenadora Vanessa Castro, dos Direitos Humanos, e todos os pesquisadores indígenas. Meu abraço, queridos. Sem vocês nós não estaríamos hoje entendendo a realidade e a força que vocês têm. Estaremos sempre de portas abertas aqui para você. Muito obrigado, você é muito querido para nós. Vamos em frente. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Estaremos aqui em mais um programa Brasília Notícias nos próximos dias. Hoje, como sempre, comemorando que chegamos a 27 anos no ar, democratizando a informação e a cultura na capital da esperança. Tchau, aquele abraço.